agradecer a oportunidade, dizer que é um privilégio estar aqui nesse evento tão diferenciado e tão privilegiado para esse mundo de e-commerce, e dizer que, para mim, particularmente, é um desafio gigante, porque eu não sou uma especialista de e-commerce. Então, já queria alinhar as expectativas, e dizer que eu sou muito mais alguém do mundo da tecnologia assistiva do que da área de e-commerce. E, até por isso, eu gostaria de começar conceituando um pouquinho o que é a tecnologia assistiva, que é um termo que muitas pessoas conhecem, mas quem sabe nem todas, Então, a tecnologia assistiva é todo aquele produto, aquele bem, aquele serviço, aquela solução que visa contribuir para a inclusão social das pessoas com deficiência. Para gerar maior autonomia, maior qualidade de vida e aproximar as pessoas da sociedade. E como é sempre legal a gente exemplificar, então eu trouxe aqui alguns exemplos. Como exemplo de tecnologia assistiva, a gente tem aquilo que talvez seja mais óbvio, mais evidente, que é, por exemplo, uma cadeira de rodas, que é uma bengala, que é uma muleta, que é um andador, que é uma rampa, mas nós temos também, por exemplo, um cão-guia. Um cão-guia também é uma tecnologia assistiva. Nós temos, por exemplo, um AT, que é um assistente terapêutico, que é um profissional que demandado muitas vezes por crianças com deficiência em fase escolar, por exemplo. Então, algumas crianças demandam, em função da sua deficiência, este recurso, que é um profissional que vai fazer um atendimento individualizado àquela criança que precisa, então, dessa atenção. Este AT é também uma tecnologia assistiva. Então, vocês vejam que tecnologia assistiva é um tremendo desafio, porque é um termo absolutamente amplo. E aí, para provocar um pouquinho esta reflexão sobre tecnologia assistiva, eu trouxe aqui um celular. E aí eu queria perguntar para vocês assim, vocês acham que um telefone celular, que um celular é uma tecnologia assistiva? Quem acha que é uma tecnologia assistiva, pode levantar a mão. Todo mundo levantou. Ou pelo menos a imensa maioria, Sim, na verdade sim e não, Sim e não, estaria todo mundo certo, está todo mundo certo. Na verdade, um celular, quando utilizado convencionalmente, ele é uma tecnologia. Porém, quando eu associo a este celular aplicativos específicos de uso de pessoas com deficiência, ele passa a ser, então, uma tecnologia assistiva. Quando, por exemplo, eu uso um aplicativo que vai fazer leitura de telas. Uma pessoa cega, por exemplo, usa o celular para ter acesso a esta ferramenta, a este aplicativo. Nesta situação, ele é uma tecnologia assistiva. O Be My Eyes, por exemplo, que é um aplicativo que eu adoro, eu não sei se vocês conhecem, mas é um aplicativo usado por pessoas, de novo, com deficiência visual, para que essas pessoas possam enxergar, entre aspas, coisas através de pessoas voluntárias que se cadastraram nesse aplicativo. Eu própria sou uma voluntária e já passei pela experiência de ajudar uma pessoa que, inclusive, estava na Itália, um italiano, um cego, que estava na sua casa, e ele abriu o armário da cozinha dele e ele queria uma lata de ervilha. E ele tinha, naquele momento, algumas latas e ele não sabia se a lata que tinha na frente dele era de ervilha ou era de milho. Então, ele usa o aplicativo, ele usou o aplicativo funciona dessa forma, ele faz um match, na verdade, entre a pessoa que quer utilizar o aplicativo com a pessoa, com o voluntário que está disponível naquele momento e naquela língua, porque ele é um aplicativo mundial. E aí, ele abre a câmera, a pessoa que está, então, este voluntário, através da câmera, acessa a imagem que ele está querendo enxergar e conta para ele que imagem é essa. Então, por exemplo, nessa situação, no uso desse aplicativo, o telefone celular transforma-se, então,
numa tecnologia assistiva, ok? Bom, então, dito isso, contar um pouquinho para vocês sobre a nossa empresa. A Cavenag trabalha com tecnologia assistiva há 54 anos. Esse ano nós completamos 55 anos. A nossa fundação muito nos orgulha, porque nós nascemos não de uma visão empreendedora de alguém, não que nascer de uma visão empreendedora seja um demérito, né, de forma nenhuma, mas a nossa história é uma história de alguém que foi ajudar alguém. Então, foi um senhor que tinha um amigo que tinha perdido a perna esquerda na guerra, enfim, tinha o sonho de dirigir, e este senhor, chamado senhor Júlio Michelotti, criou uma solução para ajudar aquele amigo. A partir dessa realidade, desse momento, dessa linda história, nasceu a nossa empresa, que trabalhou os 20 primeiros anos. Nos 20 primeiros anos nossos de atuação, nós atuamos especificamente com a direção da pessoa com deficiência. Foi isso que fizemos ao longo dos 20 primeiros anos. A gente colocava as pessoas com deficiência para dirigir. Depois disso, em 1988, a gente, que coincide um pouco com a minha chegada na empresa, a gente começa a entender que muito mais do que um produto, né, muito mais do que uma empresa que tinha um produto e buscava, então, um cliente, a Cavenag era, ao contrário, naquele momento, já transcorridos 20 anos, a Cavenag era uma empresa que se relacionava com um determinado grupo de clientes, que era, na verdade, que eram quem, né? Eram pessoas com deficiência física que tinham um poder aquisitivo para comprar um carro, né? E tinham, sobretudo, um imenso desejo de liberdade e de autonomia. E aí, nessa direção, nós começamos, então, a pensar, ora, o que mais eu posso, o que mais eu devo oferecer a este indivíduo, a este cliente que confia no nosso trabalho? E aí nós começamos, então, a trabalhar com cadeiras de rodas especiais. Né? Cadeiras de rodas especiais, por que especiais? Especiais na medida que eram cadeiras de rodas pensadas para a pessoa com deficiência. Naquele momento, naquela época, se vendiam cadeiras de rodas exclusivamente para uso hospitalar, que eram cadeiras grandes, pesadas, enfim, com nenhum cuidado estético, né? E as pessoas com deficiência, sem outra opção, utilizavam, naquela época, aquelas cadeiras, que não conversavam muito bem com o nosso público, né? Um público que desejava vida, que desejava autonomia, independência, que tinha um carro adaptado. Então, nós começamos a trabalhar, na época, com as primeiras cadeiras de rodas feitas mais objetivamente para as pessoas com deficiência. Eram cadeiras mais bonitas, eram cadeiras coloridas, mais leves, eram cadeiras mais facilmente dobráveis e desmontáveis, o que possibilitava que um grande número de usuários e de clientes nossos, então, pudessem desmontar as cadeiras e colocar essas cadeiras facilmente para dentro do carro, né? E, na sequência, a gente começou a trabalhar com aquilo que eu gosto de chamar de alfaiataria da cadeira de rodas, né? Ou o termo em inglês, sitting position, que é a adequação postural do indivíduo. Foi uma consequência natural de quem trabalha, de quem desde sempre trabalhou com muita tecnicidade este universo e este mercado, né? Então, a gente começou a perceber que a grande maioria dos clientes precisava de ajustes, precisava de adaptações, que aquele produto, tal qual ele vinha da fábrica, não atendia a todas as pessoas. E aí, a partir disso, continuamos seguindo a nossa caminhada de lançamentos de produtos, buscando sempre a diversificação e buscando sempre atender o nosso cliente 360 graus. Né? Até 2007, que foi um momento importante, onde nós trouxemos um conceito que não criamos, não foi criado por nós, mas que nós trouxemos de boas práticas internacionais, que é o conceito da pessoa ser transportada em sua cadeira de rodas. Né? Então, nós temos uma engenharia própria, desenvolvemos uma engenharia própria, nesse momento mais robusta, digamos assim, para trazer soluções de transformação veicular, sobretudo em SUVs, em veículos, né, da categoria SUV, e a ideia é que a gente transforme esse carro aumentando a altura interna para que a pessoa possa adentrar o veículo e ser transportada em sua cadeira de rodas. Então, eu não sei se vocês já viram, mas existem táxis, né,
Existem, nossos clientes para essa solução são tanto as pessoas físicas, quanto também locadoras de veículos, taxistas, instituições, enfim. E aí, em 2013, nós criamos não o nosso site, mas criamos, na verdade, o nosso e-commerce, com o desejo que tínhamos de ir além fronteiras, né? A nossa empresa sempre foi sediada aqui em São Paulo e a demanda por esse produto, obviamente, é uma demanda nacional. E existem muito poucas empresas especializadas, assim como nós, nessa atividade. Então, uma das grandes estratégias nossas para atender todo o Brasil foi a gente lançar o nosso e-commerce. E foi um desafio, gente. Foi um tremendo desafio. Porque imaginem uma empresa que até hoje, né, aproximadamente 50% dos nossos produtos são customizados. São vendidos, não a pronta entrega, mas são fabricados mediante uma prescrição, né? Mediante a todo um detalhamento para aquele indivíduo, para aquele cliente. Tivemos dificuldades logísticas, tivemos dificuldades culturais, tivemos dificuldades tecnológicas, né? Mas o que mais encantou a gente foi a possibilidade de chegar até o nosso cliente, aonde quer que ele estivesse. Nós atuamos num nicho de mercado, então, obviamente, né? E num nicho de mercado muito desafiador, porque onde está o nosso cliente? Onde está a pessoa com deficiência? Diferentemente do que se pensa, né? As pessoas que não vivem o nosso universo pensam assim, está no centro de reabilitação, está nas clínicas. Não, isso não é verdade, né? Algumas pessoas passam, sim, por centros de reabilitações e por clínicas, mas nem todas. Então, aonde está a pessoa com deficiência? Ela está dentro das suas casas, ela está, enfim, ela está no ambiente de trabalho, ela está no barzinho, ela está, enfim, né? Ela está na sociedade. Então, o e-commerce foi uma maneira importante da gente chegar até o cliente. Mas isso a gente aprendeu de verdade na pandemia, gente. Foi na pandemia que nós aprendemos isso. Naquele momento difícil que todos nós, em alguma direção, né, em alguma proporção, vivemos, quando nós nos vimos com um tremendo custo fixo, né, e com as vendas, né, lá embaixo, praticamente sem vendas num primeiro momento, muitos de vocês certamente viveram essa mesma realidade. E aí, quando nós nos unimos enquanto time e pensamos, bom, o que fazer? A linha de raciocínio básica que nós usamos era a seguinte: ora, se eu preciso de um determinado volume de vendas para fazer frente, né, às nossas necessidades financeiras, ao nosso custo fixo, principalmente, nós tínhamos como meta não demitir funcionários naquele momento, a gente tinha que alargar o funil. Era isso que a gente tinha que fazer. E para alargar o funil, nós precisávamos atender todo o Brasil. Ora, mas como fazer isso com um produto tão específico? Estou contando para vocês que 50% dos nossos produtos são customizados. A gente tem uma baixa venda e um baixo ticket médio também de produtos de prateleira. Então, como fazer isso? Então, nós começamos a atuar por teleatendimento. Foi isso que nós fizemos. Aumentamos o nosso time de terapeutas. Nós temos um time de terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas especializados em tecnologia assistiva. Nós crescemos e capacitamos melhor este nosso time e começamos a atender a todo o Brasil, usando, sim, o nosso e-commerce como ferramenta primeira, mas concluindo essa venda através desse processo de teleatendimento, que eu vou falar um pouquinho mais, mas só para terminar a nossa linha do tempo, a gente chega agora no ano de 2023 com uma nova governança na empresa, nós admitimos um CEO profissional para suportar aí o nosso crescimento. Ok? Eu não consigo falar sem mostrar o nosso time, que muito nos orgulha. Não sei se vocês sabem, mas toda empresa que trabalha com tecnologia assistiva e que vende cadeiras de rodas precisa ter um profissional responsável técnico, assim como na farmácia tem o farmacêutico, numa loja que vende tecnologia assistiva, a gente tem que ter o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional. A nossa equipe é formada por 8 profissionais. Nós estamos aqui com uma foto de 7 pessoas,
pessoas, mas falta o Lucas do Rio de Janeiro. Nós temos uma loja física em São Paulo e uma no Rio. Então, é uma equipe que nos orgulha muito e que nos suporta, né? Dá o suporte, dá a segurança que a gente precisa para fazer uma venda, seja, né, lá no bairro do Jaguaré, onde tem a nossa sede, ou seja em Manaus, em Belém, né? Enfim, em Salvador, em Porto Alegre, em qualquer lugar do Brasil. Bom, seguimos uma estratégia de categorização. Para ter sucesso nesse projeto, nós seguimos, então, uma estratégia de categorização de produtos, onde, em cada linha de produtos, nós dividimos, né, quais produtos que a gente internamente chama de commodities, que são produtos que a gente faz, leva o cliente para o checkout, né, e o cliente faz a compra diretamente pelo nosso e-commerce, sem necessariamente uma intervenção humana. Né? Então, ele escolhe simplesmente tamanho, cor, etc., e já consegue fazer o checkout, e eu consigo garantir, né, uma boa compra ao cliente desta forma. E, ao contrário, produtos que demandam de uma prescrição ou de uma maior assistência no momento da venda. Então, para esses produtos, ao contrário, a gente encaminha esse produto, então, para o nosso teleatendimento. Em termos de estratégia de marketing digital, nós temos aprendido muito, né? Temos trabalhado muito com conteúdo, que é uma maneira maravilhosa da gente se apresentar para o cliente. Então, a Cavenag é uma empresa que tem muito conteúdo pela sua história, pelo seu corpo técnico, enfim. Então, eu disponibilizar esse conteúdo para o usuário, além de uma prestação de serviço, é uma forma de eu me apresentar e de também me credenciar, de também deixar claro qual é a nossa expertise e de poder nos diferenciar também, né? Uma outra estratégia que nós temos usado bastante é dar voz, né? Trabalhar da visibilidade, melhor me expressando, a jornada do cliente. Então, não tem nada mais interessante, né, do que ninguém melhor para falar sobre nós do que o nosso cliente, sempre, né? Então, a gente mostrar e dar visibilidade à jornada do cliente é uma maneira, no nosso caso, não só, né, da gente se apropriar da satisfação do cliente em nosso próprio benefício, como também é uma prestação de serviço, porque é uma maneira, na medida em que nós estamos, né, nesse universo de inclusão social, de mostrar para um cliente aquilo que, eventualmente, um par dele conseguiu, né? Ora, de apresentar, de cruzar as caminhadas e as trajetórias das pessoas. Então, tem sido também uma experiência muito interessante. E, por fim, nós estamos aí nessa jornada, iniciando uma jornada do nosso CRM. Então, nós recém-implantamos uma ferramenta de CRM que está embasada num trabalho belíssimo da nossa equipe terapêutica, que é uma matriz, nós chamamos internamente de uma matriz patologia-produto. Ou seja, é um trabalho técnico que foi desenvolvido pela nossa equipe, onde eu tenho, de um lado, todas as patologias que nós atendemos, né? Patologias são as questões, as deficiências, as limitações físicas, né? Os déficits motores, digamos assim, de cada indivíduo. De outro lado, eu tenho a demanda por solução, né? Que cada patologia terá ao longo da vida. Então, buscando exemplificar. Uma criança com paralisia cerebral, que produtos ela vai demandar do 0 aos 5 anos? E dos 5 aos 10? E dos 10 aos 20? Enfim, ok? E aí, a nossa ferramenta, então, ela pretende encaminhar, quer dizer, fazer com que nós consigamos ter este relacionamento de longo prazo com o nosso cliente. Trouxe aqui para vocês alguns dados do nosso negócio. Então, nós temos aproximadamente 14 mil SKUs. O nosso ticket médio, depois da pandemia, ele mais do que dobrou,
com esta experiência que tivemos de personalização do atendimento. Nosso ticket médio ele era algo em torno de R$3.000. Hoje nós estamos com um ticket médio de R$8.000. E isto é muito fruto dessa desse aumento do time terapêutico e desse cuidado maior no atendimento do cliente, né? Temos aproximadamente 5.000 leads de e-commerce por ano. E os nossos negócios eles estão divididos na ordem de 45% da nossa atividade comercial diz respeito àquilo que nós chamamos de unidade de negócio da área veicular. Então, são as soluções ligadas aos veículos, tanto para a direção quanto para o transporte da pessoa com deficiência. Sendo que nessa unidade de negócio, nós somos fabricantes dos equipamentos. E 55% diz respeito a todas as soluções terapêuticas, que nós chamamos, principalmente, nesse caso, as cadeiras de rodas. E, como eu dizia anteriormente, aproximadamente 40% das nossas vendas são de produtos que a gente chama de prateleira, né? Então, são produtos que estão lá estocados e que são entregues para o cliente, e, ao contrário, 60% dos produtos eles demandam de uma personalização, de uma customização. Bom, resumindo um pouco, gente, nós estamos aprendendo muito nesse universo de e-commerce, né? Eu brincava com algumas pessoas, inclusive eu tenho o prazer de ter pessoas que participaram muito de perto desse projeto aqui e que me honram muito estando aqui comigo hoje, né? A Mi, o Francisco, é um prazer ter vocês aqui, porque vocês viveram tudo isso com a gente e ajudaram a gente a construir isso, né? Então, a gente tem aprendido muito. A primeira coisa, quando eu olho essa foto, né, e eu acho que o que a gente mais aprendeu ao longo desses nossos 55 anos de caminhada, é que não tem nada mais prazeroso do que ser apaixonado pelo que a gente faz. E a gente, na Cavenagh, é muito apaixonado pelo que a gente faz. Mas, indo para o lado mais cartesiano, a primeira coisa, uma das coisas que a gente aprendeu nessa caminhada de e-commerce é que volume não é o único caminho para bons resultados. Esse foi um aprendizado meu mesmo, né? Confesso que muito recente, porque quando se fala em e-commerce, o raciocínio que eu tinha era sempre aquela métrica, né? Margem baixa e alto volume, né? E os números têm mostrado que isso não é necessariamente uma regra. Também temos aprendido a importância do fortalecimento do conteúdo como estratégia de diferenciação. A humanização e a personalização do atendimento, né? Também temos aprendido muito, muito, muito sobre isso. E, por fim, é absolutamente importante que, ao lado de todas as questões técnicas e a qualificação técnica, né, do profissional que está à frente desse projeto, é absolutamente importante que ele tenha o DNA do negócio, que ele tenha compreendido a essência e o DNA do negócio para explorar ao máximo as oportunidades, né, do negócio. E, por fim, gente, terminando aqui enfim, a minha singela contribuição ao evento, eu diria para vocês que é impossível a gente trabalhar com tecnologia assistiva e a gente não se apaixonar por inclusão social. É impossível. Quem não se apaixona, não fica. Vai fazer outra coisa na vida. Não dá. A gente se apaixona. E é maravilhoso, né? Então, eu, né, com a permissão da equipe que revisou a minha apresentação, eu me permiti trazer aqui uma reflexão de pouquíssimos minutos a vocês sobre esse tema tão caro. We decided to conduct an experiment and created 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in.
In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community. But the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Bem, e se esse vídeo nos faz refletir sobre a educação que nós estamos dando aos nossos filhos, por outro lado, a gente também não pode se furtar de pensar, né, que educação nós também recebemos. Nós fomos essa criança de 3 anos e depois a de 8, e a de 10 e a de 15, e chegamos até aqui. Então, tem uma amiga minha muito querida, cadeirante, né, que faz uma linda reflexão sobre esse assunto, a meu ver, porque ela diz assim: o grande problema para a gente vencer o preconceito, na verdade ela diz, a gente vai vencer o preconceito, que seja o preconceito contra as pessoas com deficiência, um preconceito racial e tantos outros, né, de gênero, tantos outros que temos, quando a gente admitir que nós somos preconceituosos. E a gente não admite porque ninguém gosta, não é bonito. Não é bonito eu falar eu sou preconceituoso. Mas é preciso que a gente admita. A gente carrega um fardo nas nossas costas que nós não escolhemos carregar, mas que nós carregamos. Então, para eu me livrar desse fardo, a primeira coisa que eu preciso é reconhecer que eu o carrego, né? E aí, para a gente se livrar desse fardo, né, a gente precisa de informação para fazer essa caminhada de volta. A informação, ela é parte importante. Se eu admito não saber falar inglês, e se eu quero falar inglês, ora, eu vou ter que fazer um curso de inglês. Se eu não me colocar nessa caminhada, eu não aprendo. Então, eu me permito aqui trazer para vocês algumas sugestões para que a gente caminhe juntos nesse universo da inclusão social contra o capacitismo, que é o nome que se dá ao preconceito contra as pessoas com deficiência. Queria indicar para vocês o perfil do Ivan Baron, não porque ele ficou famoso, né? Não é por isso, mas porque o cara é bom mesmo, né? É um conteúdo muito interessante e de muita qualidade, então sigam o Ivan Baron. E outra indicação querida que eu queria fazer a vocês é da Caroline Guinarra, que, por sinal, é essa minha amiga, né, que fez essa reflexão que eu compartilhei aqui com vocês. A Carol, ela produz um conteúdo também de capacitismo, mas principalmente, né, de inclusão social como um todo. E a Carol também é dona de uma empresa chamada Talento Incluir,
que trabalha com recrutamento e seleção de pessoas com deficiência, e também de educação dos ambientes corporativos para que essas pessoas possam ser verdadeiramente incluídas, ok? Então, uma forma efetiva da gente estar junto e estar no meio é nós termos pessoas com deficiência no nosso universo do trabalho, que nós sejamos embaixadores disso, ou como equipe de RH, ou como pessoas que anseiam por isso, que a gente queira estar no meio. Inclusão social não é importante para a pessoa com deficiência apenas e nem principalmente, é importante para todo mundo. É importante para nós, Nós precisamos estar com o diferente para que a gente cresça enquanto indivíduo e enquanto sociedade. É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada pela atenção de vocês.